Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Que a graça de Cristo Jesus estejam com todos. Nesta manhã de quarta-feira, Deus bondosamente nos deu esse privilégio e agora nós vamos estudar a nossa lição. A lição de hoje vem falando sobre o Espírito Santo na vida do crente. Na verdade, é uma lição importantíssima que nós precisamos muito aprender, porque além de ser importante, na verdade, queridos, também é uma advertência para nós, tá? Por esta razão, Jesus um dia, ele falando sobre o Espírito Santo, ele diz que não há perdão com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. Por isso nós oramos todos os dias e pedimos o Espírito Santo para que ele venha estar conosco, para que ele venha iluminar a nossa mente, para que ele venha, nos ensinar. Então, queridos, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é muito importante na nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, né? O Deus que está conosco constantemente, tá? Quero orar com você neste momento, pedindo mais uma vez a bênção de Deus pelo nosso estudo que vamos ter. Querido e amado Deus, o nosso Pai Celestial, rogamos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor enche-nos do poder do Teu Santo e Bom Espírito. Ilumine a nossa mente, Senhor Deus, neste momento que nós vamos abrir a Tua Palavra, pois nós queremos compreender. Queremos, Senhor Deus, seguir nos Teus caminhos, obedecer a Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos. Ontem nós falamos sobre o discurso cheio de graça que edifica a unidade. E no estudo que nós tivemos, Paulo nos recomendou a ter muito cuidado com as nossas palavras, né? Entre outras coisas, as nossas palavras, porque ela tem um grande poder. Tem um grande poder para edificar e tem um grande poder também para destruir, tá? Então a palavra edifica, mas também é destrutiva. Então, quando nós pronunciamos uma palavra, queridos, nós perdemos o controle dela e nunca mais nós poderemos ter domínio. Por isso, Paulo diz que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras e não deixar, que a nossa boca, os nossos lábios, pronuncie palavras sujas, tá? Palavrões, ou mesmo o uso de palavras para danificar, o nosso irmão, né? Quem sabe pela crítica, quem sabe por falar mal do irmão. Então são coisas, queridos, que é destrutivo, destrói e nunca mais você pode recuperar, ok? E na continuação, Paulo, no capítulo 4, verso 30, ele diz: e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, ok? Uma das coisas que o Espírito Santo, queridos, ele se sente muito entristecido é exatamente com as nossas palavras, tá? Quando elas são pronunciadas de forma suja, imunda, que destrói tanto o indivíduo como também a outra pessoa, tá? Isso traz, assim, muita tristeza para o Espírito Santo. Logo, queridos, nós aqui podemos entender com esta citação do apóstolo São Paulo, relacionado à tristeza do Espírito Santo com as nossas atitudes, que o Espírito Santo é um ser, tá? Individual,
tá? Divino, mas que ele é sentimental, ele tem sentimentos, senão ele não ficaria triste. Então logo nós podemos entender, queridos, que a filosofia ensinada, né, por muitos de que o Espírito Santo não é uma pessoa, muito menos Deus, é apenas uma força, tá? Na verdade, cai aí por terra essa filosofia de ensinamento, porque uma força não pode ficar triste, uma força não é pensante, uma força não tem sentimento, tá? Então aqui deixa muito bem claro para nós que o Espírito Santo é uma pessoa individual que tem aí a sua própria individualidade, né? o seu próprio pensamento, a sua própria ideia, tá? No entanto, ele é divino, é Deus, tá? Se torna como se fosse uma única pessoa com o Pai e com o Filho, né? Com Deus o Pai e com Deus o Filho, porque o Espírito Santo, ele trabalha de igual modo com amor em nosso favor. Ok? Muito bem. Eu queria compartilhar com vocês, por exemplo, queridos, um texto pelo qual Paulo baseou para mencionar esse verso 30 do capítulo 4 de Efésios. Porém, Paulo, ele conhecia muito bem o capítulo 63 e o verso 10 de Isaías, que é citado sobre a tristeza do Espírito Santo, depois de tanta insistência com o povo de Israel, tá? E então chegou um momento que, de tanto o Espírito Santo trabalhar, de tanto o Espírito Santo insistir, né, com o povo rebelde, que sempre tendia a se rebeliar contra Deus, o Espírito Santo, que chegou um momento, queridos, que o próprio Espírito Santo, né, ele sentiu muita tristeza, tá? E o verso diz assim, olha, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito, por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Queridos, o Espírito Santo, tá? Não é que ele se torna o nosso inimigo. Depois de tanta resistência aos ensinamentos e aconselhamentos do Espírito Santo por meio da Bíblia, da Palavra de Deus, porque o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas chega um momento, queridos, que o próprio ser humano tem o Espírito Santo como seu inimigo. Quer dizer, o Espírito Santo se torna inimigo do ser humano porque ele não aceita. A mente do ser humano fica caracterizada, sabe, com o mal, com o pecado. E o Espírito Santo, por insistir, por, sabe, suplicar, por interceder, por pedir para que a pessoa se arrependa e a pessoa faz um conserto e ela não quer, chega um momento que ela, né, que o Espírito Santo se torna inimigo dela, porque ela não aceita mais. E então ela tem o Espírito de Deus como seu inimigo. Tá? O Espírito continua insistindo, continua trabalhando com amor, tentando salvar, mas a pessoa não aceita e tem como seu inimigo. Então o Espírito se torna inimigo desta pessoa porque ela constantemente está rejeitando. Tá? E aí diz aqui que o Espírito Santo, queridos, ele passou a lutar contra eles. De que maneira que isso acontece? Jesus também, lá no livro de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 12,
Em uma ocasião em que Jesus estava tendo uma conversa muito séria com os escribas e com os fariseus, Jesus havia dito, queridos, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Aí você pode perguntar, mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque Deus não pode perdoar. Porque, queridos, a nossa salvação, ela só pode acontecer quando nós, através do Espírito Santo, abrimos o coração e aceitamos o sacrifício expiatório de Cristo Jesus, que somos conduzidos pelo Espírito Santo a ter Jesus. E quando eu rejeito essa intercessão, essa tentativa do Espírito Santo de me convencer de que eu sou um pecador, e como um pecador eu preciso de um Salvador, e ele insiste hoje, insiste amanhã e depois de amanhã e a vida inteira, e vai lutando, e a pessoa vai resistindo e não quer, e quanto mais o Espírito fala, mais ela se torna rebelde. Então, queridos, chega um momento que o Espírito Santo continua falando, mas a pessoa não ouve mais. Ela se torna surda espiritualmente. Aí, nesse momento, o Espírito Santo não tem mais o que fazer. Porque a pessoa não ouve mais. Tá? Ela está tão, assim, cauterizada com o pecado que ela não ouve mais quando o Espírito fala com ela. E aí não tem mais o que se fazer. E por esta razão não tem perdão. Porque a pessoa não vai a Cristo Jesus. E Jesus é o único meio de salvação. É o único meio do perdão para nós, da nossa redenção. Então, é por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E blasfêmia é a insistência da continuação do viver no pecado, não ouvindo o chamado do Espírito de Deus. Tá? Um exemplo, queridos, por exemplo, uma pessoa que conhece o Evangelho, que pertence à igreja, sabe que ela está constantemente ouvindo a palavra de Deus, estudando a Bíblia, orando, tá? O Espírito Santo está sempre com ela. Mas um dia, quem sabe por uma influência, né, ela decide, quem sabe ali apenas aventurar em algum pecado, em algum erro. E é dessa maneira que o inimigo começa a fazer com que a pessoa vai se distanciando. Não, é apenas uma aventura, é apenas uma única vez. Você não precisa viciar, você não precisa continuar, é apenas uma vezinha, é só porque você está aqui com seus amigos, com seu colega. Sabe, não tem nada, você apenas experimentar essa bebida, ou dar apenas um trago nessa droga, ou apenas uma única vezinha sair com alguém, sabe, não vai te fazer mal. E então a pessoa decide, faz, sabe, e o Espírito Santo trabalha na vida dela e ela se sente uma tristeza danada, sabe, um remorso, ela se arrepende, ela pede perdão a Deus, mas chega no próximo final de semana, os amigos voltam outra vez e começa a insistir, de tanta insistência a pessoa novamente cai mais uma vez. E aí vai pela terceira vez, vai pela quarta vez e aí continua. Aí chega um momento, sabe o que acontece? O Espírito continua trabalhando, mas ela já não sente mais tanto remorso. Ela já não sente mais que ela está tão errada assim. E parece que a coisa vai se tornando normal para ela.
Então, queridos, e a pessoa vai insistindo com aquilo e vai insistindo mais e mais, tá? E chega um momento que o Espírito pode gritar no ouvido dela que ela não ouve mais. Esse é que é o grande perigo, porque se a pessoa termina a vida dela nessa condição, infelizmente não tem o que se fazer. Porque ela blasfemou contra o Espírito Santo. O Espírito insistiu, lutou, foi até o final da vida dela, sabe? Mas ela não quis mais. Então, queridos, é nesse contexto aqui que o apóstolo Paulo está dizendo: não entristeça o Espírito Santo, ou seja, não fique, sabe, insistindo com o pecado, insistindo com o erro, entristecendo o Espírito Santo que está lutando com você, está insistindo com você para que você continue, sabe, se arrependendo, afastando desse mal, mas a pessoa não quer. E aí traz sabe, uma grande tristeza no coração do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele lutou com o povo de Israel por muitos anos, por muitos séculos. E quando Jesus veio, queridos, praticamente a nação inteira não estava esperando Jesus naquele momento. Por quê? Estava longe, não estava ouvindo mais a voz do Espírito de Deus. O Espírito Santo havia lutado por séculos e séculos, mas ele sempre estava, sabe, desviando, caindo, adorando os deuses pagãos. E então, queridos, chegou esse momento que o Espírito Santo se sentiu tristeza, estava muito triste, porque eles estavam muito longe do ideal que Deus desejava que eles fossem. E é isso que Paulo está nos aconselhando para que nós não venhamos a cair na mesma tentação, na mesma cilada, no mesmo problema com o povo de Israel. Então, meus queridos, amados, que realmente esta lição possa ser um ânimo para nós, mas no mesmo tempo uma advertência para nós tomarmos cuidados. Cuidado com aquilo que nós fazemos, cuidado com aquilo que nós falamos, cuidado, sabe, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Como filho de Deus, como filha de Deus, precisamos ouvir constantemente a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Então, queridos, que Deus esteja com você e que o Espírito de Deus esteja guiando a sua vida neste dia e para todos sempre até Jesus voltar. O Espírito Santo de Deus, queridos, como diz o apóstolo São Paulo, ele nos selou até o dia da redenção. Quando você aceita Jesus, você é batizado, o Espírito Santo, ele sela você como um filho de Deus e como uma filha de Deus até o dia da redenção final, até o dia que Jesus voltar. Ele vai estar com você todos os dias, todos os momentos, tá? Trabalhando com você, ajudando você, aconselhando você, sabe, ensinando você, guiando na verdade da palavra de Deus até o dia que Jesus voltar, até o dia da redenção, a redenção final. Que o Espírito de Deus esteja contigo, hoje e sempre, é o meu desejo, tá? Tenha um ótimo e abençoado dia e até amanhã, com a graça de Deus, com mais uma lição. Até logo.